Ah, o seguinte, coloca na velocidade que quiser, comenta, compartilha, aperta o botão do gostei, se inscreva-se. Raul. Recomendo Boteando com a História, melhor fonte de conhecimento sobre bots e outros esportes de combate. Raul, bem-vindo ao canal do Viciado em Luta. Seguinte, eu tô usando esse óculos porque meu irmão acabou de encontrar ele depois de muito tempo, então nada mais justo. É engraçado, eu usei ele uma vez no canal, um react de... Cara, eu acho que era algum bad boy apanhando. Aqueles reacts soltos que eu tenho. Seguinte, gente, duas coisas. Esse é um react, vai ter uma análise. Eu estou, por um tempo, pretendo só fazer luta de bots no canal. O que ocorre? Eu vou colocar isso ao lado ruim da luz azul. Deixa eu mudar para luz branca. Eu vou colocar isso na comunidade, eu vou explicar um pouco melhor. É uma coisa que eu peço para, se vocês não tiverem interesse, pelo menos ajudar a compartilhar. O que acontece? Eu sou aqui do Rio de Janeiro. Tem um treinador que eu tenho bastante relação e também alguns treinadores. E também tem um criador de conteúdo que por muito tempo o trabalho dele chamava Boteando com a História, hoje em dia é Legado Marcial. É uma grande amizade. A gente tem uma ótima relação de amizade, eu admiro demais. Ele faz um trabalho fenomenal. Eu vou ser sincero, o canal evoluiu muito a partir de sugestões dele, ajudas que ele fez. É uma das pessoas que eu devo o crescimento do canal. A gente tem um amigo em comum que um dos atletas dele vai lutar lá fora, vai lutar no Equador, sendo um dos representantes do nosso país, do Brasil, nessa competição. Mais detalhes, melhor ser feito. Equipe Marujo Bots. Cara, eu sei que o nome do atleta é conhecido como Gigante, o nome de cabeça eu não lembro. A gente está fazendo um workshop, eu sou um dos palestrantes, a gente tem o Legado Marcial, a gente tem o Ricardo Serra Vale da Universidade do Bots, o curso excepcionalmente bom, ao qual eu mesmo fiz. Sou uma das pessoas que fez. O Fábio de Melo, que é o head coach do Marujo Bots, chegou a fazer. O Boteando com a História também fez. Tem um rapaz que tá fazendo uma grande divulgação da história de lutadores. Ele tá fazendo a biografia do Adilson Maguila. Também tem um pesquisador da parte de história que ele trabalha bots, é um dos palestrantes. A gente soube nos últimos momentos que um treinador amigo nosso também vai levar atletas para lá. Então talvez a gente faça esse workshop também, um investimento a R$40. Você vai ter 5 palestrantes que entendem muito. E diga-se de passagem, eu sou o que tem menos pedigree nessa história, mas meu trabalho não é ruim. Eu vou palestrar sobre QI de luta. Presencialmente eu planejo juntar QI de luta e o QI de ringue que eu fiz anteriormente. A gente tem muitos assuntos que para atleta, entusiastas, treinadores é muito significativo. Talvez menos para entusiasta, mas ainda assim, gente, é por uma boa ação. Espero que vocês possam colaborar. Colabora no valor que for possível. Workshop, investimento R$40. Qualquer valor ajuda. Eu mesmo só estou esperando vir meu pagamento, que eu vou contribuir. Talvez eu contribua em 2 momentos, valores dentro da minha realidade. Mas vamos, gente, vamos que vamos. Seguinte, aproveita esse início. Luta de bots vai ser só para divulgar isso. Eu vou fazer uma luta do Andy Cruz. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo o quão histórico é esse brabo. Cara, Andy Cruz foi um lutador que, na minha opinião, ele é uma lenda olímpica. Quem não falar que ele é uma lenda olímpica ou tá errado, ou a gente pode culpar o psiquiatra. Cara, só vou trazer só um pouquinho de informação. O boxeador ocupando, campeão olímpico. Cara, esse cara
esse cara é baixaria. Esse marmanjo é baixaria, cara. Cara, ele literalmente, todas as vezes que eu vi ele ir para as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos teve só em 2020 que ele foi medalhista. Cara, é engraçado essa parte do de 2020. Mas toda a luta internacional que eu vi dele, maluco, o cara tirou onda, tirou o cara, todo mundo pra nada. Ele ganhou 2 medalhas no jogo pan-americano, foi aí que eu comecei a ficar meio assustado. É sério, eu ficava com medo na época, eu pensava, meu Deus do céu, o que tá acontecendo, gente? 3 medalhas de ouro no campeonato mundial da AIBA e uma medalha olímpica. Ele ganhou várias medalhas como amador, incluindo uma medalha olímpica, 2 pan-americanos, 3 medalhas mundial da AIBA, com um acúmulo de 149 lutas amadoras, com 140 vitórias, 9 derrotas. Ele foi um cara que, eu vou ser sincero, quem assistiu ele lutando pode falar que foi uma coisa extremamente marcante. A carreira profissional dele começou há 2 anos atrás, pela Matchroom Boxing. Ele fala que não lutará contra oponente fácil, pretende desafiar quem lhe desafia. Obviamente ele tem uma rixa com o Keishel Davis, que é um dos filhos que ele deixou no mundo. Cara, esse cara é sinistro. Esse cara é sinistro. Chega a ser maneiro. Pan-americano. Tóquio então foi sacanagem. Cara, ele enfrentou o Anderson Oliveira, que é um grande lutador brasileiro, olímpico. Cara, eu sempre falei, pô, esse cara é fora de série, esse Anderson, Andy Cruz. Eu sempre falava com as pessoas, não, eu tenho que assistir. Eu tenho que assistir ele. É tipo, podia ter deixando que fosse, eu não permitia, não aceitava, não assistir ele. Quando foi em 2020, eu falei, cara, esse Wanderson ele vai ser medalha de prata. Eu falei no início, ele vai ser medalha de prata. Esse cara é muito bom, ele vai ser medalhista, ele vai pegar medalha de prata. Aí quando eu vi a semi-final e eu vi que a chave do Wanderson era contra o Andy, eu falei, tá, retiro o que eu disse. Eu falei com as pessoas, eu falava nos grupos, eu falava categoricamente pra minha família, onde eu treinava. Eu falei, cara, esse Wanderson ele não tem chance, ele vai pegar medalha, ele não vai ganhar do Andy Cruz. O Andy Cruz é o campeão olímpico. É tipo, era muito na cara. Seguinte, eu vou pegar a luta profissional, eu planejo futuramente trazer lutas olímpicas dele na carreira olímpica amadora. Essa é a 5ª luta da sua carreira. A gente vai admirar o diamante cubano e depois a gente vai analisar o combate. Ele está enfrentando Omar Salcito. Que nome! Cara, na ponta dos cascos ele flutuava muito. Obviamente na carreira profissional, levando em conta a duração, ele vai ter uma forma mais contida. Mas a gente pode esperar muita expectativa no bom posicionamento e nos golpes extremamente limpos. Porque o que acontece? A carreira, diferença sobre a carreira olímpica e a carreira profissional. A carreira olímpica, filho, você compete toda hora e as lutas estão extremamente frenéticas, o volume de golpes importa e pode diferenciar o perdedor pro vencedor. A melhor forma de você ter um golpe rápido é você ter um golpe bom. Não necessariamente um grande boxeador, uma fera do boxe profissional precisa ter uma boa carreira olímpica. Isso não quer dizer que um lutador profissional não possa ser habilidoso, mas você vê que para o cara ter conquistas numa carreira de alto volume e dinâmica, o cara tem que ter habilidade. Habilidade leva a velocidade. Então a gente pode esperar um alto nível de destreza. A gente poderia esperar de um campeão mundial com uma carreira olímpica mediana, muita habilidade? Pode. Só que tipo, nesse caso daí a gente tem certeza.
a gente tem um... A gente tem segurança. Com exceção de alguns lutadores que eu não vou falar por questão polêmica. Que não é habilidoso, mas tudo bem. Tá, já terminou minha bromação. Cara... Eu vou ser sincero, o posicionamento desse adversário, esse Cruz Salito, não tá bom. Não tá bom. Ele tá muito... Ele tá muito... Ele tá mal posturado. Cara, o que acontece? O Andy... Ele tá até certo ponto diagonalizado, muito puxado pra frente, o que lhe dava muita vantagem pra se mover na direção da mão da frente. Você vê que não é fluido quando ele vai pra mão de trás. Ele se move na direção da mão de trás. E isso permite uma ótima capacidade de trabalhar a mão da frente, não necessariamente a mão de trás. O que acontece, está muito naturalizado. Por outro lado, você vê os pés, a forma como se equilibra. Esse Omar já é muito estranho. O cara só está muito projetado para frente. O que acontece? É como se esse Omar tivesse corcunda. O guarda muito alto à toa, não desprezando o risco do soco reto do Angel Cruz, mas tipo, você vê o Cruz inclinado, é diferente. Eu falo muito projetado e correlaciono com inclinado, mas nesse momento eu quero diferenciar. Além, cara, de verdade, a barba do Angel Cruz tá muito style. Tá muito style. Uhul! Ótimo. Caraca, eu esqueci do ventilador que meu irmão ligou. Atrapalha. Interessante. Eu vou ser sincero. Pode parecer um detalhe bobo, mas eu acho que é melhor pro Salsito ele ficar nessa postura. Opa! Ui! Essa postura mais alta. Nossa senhora, isso aí tá virando piada. Tá virando piada. Porque na postura alta, e eu acho melhor uma postura mais alta, porque o Andy tá um pouco mais baixado, abaixou o centro de equilíbrio dele, o que até pode ajudar bastante na questão do footwork. Que o que acontece? O Cruz com esse, o Salsito com esse desnível, cara, a gente tem que pensar que ou ele tem que lutar de forma que golpeie isolado, ou ele tem que fazer combinações pautado em ter golpes pesados. Capite? Ele jogar em volume, em acerto, cara, ele não vai conseguir. Então, se ele tentar fazer golpes que sejam mais pesados, o que acontece? O movimento de arco, ter um arco durante o golpe, ter uma certa angulação para cima ou para baixo, adiciona poder no movimento. Ele poderia apostar mais numa pancada mais pesada do que nos bons acertos. Olha isso, cara. O controle de distância tá muito bom. Ui!
Cara, eu vou ser sincero, eu sou uma pessoa que torce muito pro Andy Cruz enfrentar Salcedo. É... Caraca, isso daí é sacanagem. Cara, um cara ultra experiente. O lado bom de uma carreira olímpica é que o volume de lutas é muito grande, então você consegue ter um grande acúmulo de luta e experiência. Se você não é um lutador tão instintivo, é bom você ser um lutador com muito saber empírico e também uma forma de lutar extremamente metódica, extremamente pontual, extremamente precisa. E o que acontece? Você não consegue ter isso com pouca luta, você consegue ter isso com muita. Você tá vendo uma performance fria que aqui não tá se deixando levar pela emoção. O que tá falando? Queixão Davis e Andy Cruz, eu torço pro Andy Cruz enfrentar o Queixão Davis no futuro. E se o bem vencer, o Andy Cruz confirma a paternidade mais uma vez. O que acontece? Cara, ver americano prepotente apanhar pra cubano, cara, nos prazeres que o boxe traz. No ringue, ver americano apanhar é gostoso, cara. Oi. É mesmo? Legal. Traz um tiquinho. Ah, pô, depois tu pega lá. Tô gravando o vídeo, Vitor. Cara, muito... Ele persegue. Cara, o golpear enquanto avança com um cara com tanto controle de distância, pedir pra apanhar, cara. Oxi. Não deixa muito forte não, pra não fazer muito som. Caraca, você quer... Vitor, deixa mais próximo, senão você vai desligar o computador. Cara, tu podia colocar na outra tomada. Aonde? Aquela, embaixo da cama. Tá bom. Vai? Eu vou, calma. Prontinho. O ruim é que eu já perco... Não, eu ganho pro lado. Agora a gente tá vendo o Salcedo mais ativo. O que acontece? Eu acredito que esse adversário, o Omar Salcito, ele consiga ter um pouco mais de êxito na curta distância. Só que o que acontece? A curta distância no meio do ringue. Eu não falo na dinâmica centro-canto de ringue. Eu falo espacialmente no centro do ringue. É muito difícil porque você, na curta distância, você ir pra média curta e depois longa não custa. Caramba, abaixa um pouco o som, velho. Tô alto pra dedéu. Tá, o Cruz já tá... Salsicha já tá mudando um pouco as combinações. O Cruz tá tentando pegar o time pros contra-golpes. A modalidade olímpica, com seu frenético ritmo, ela permite o desenvolvimento de duas formas de lutar muito interessantes, que
dentro da guarda, estilo padrão. Nossa, a gente fala de uma forma frenética, incessante de golpear e o contragolpe. Não necessariamente você só pode desenvolver um ou dois, você pode desenvolver ambos. No caso, o Andy Cruz, ele é um lutador que eu encontro muito êxito em ambas. A gente pode ver uma pessoa que pegou isso para si, Vasily Lomachenko. A gente vê uma variedade monstruosa de socos de baixo poder ofensivo e uns contragolpes medonhos. Também o footwork. É quem aproveita para pegar o melhor do que essa modalidade pode oferecer, tem um estilo bem dinâmico. Dinamismo que na luta, pelo menos em luta de percussão, a gente relaciona com maior ritmo. E ritmo às vezes vence a luta. Na verdade, ritmo dita a luta. Cara, o cara tá dando mole. Foi engraçado que o Andy mudou pra canhoto só pra sair daquela dinâmica. Ele saiu porque ele foi esperto. Se ele deixasse o cara se guiar, ele não teria conseguido sair. Ele que fez o cara deixar ali pra aquele lado. Ui! Oh! Cara, bonito. Cara, esse salsicha tá achando que tá no diminuir, pô. Olha, eu tenho quase certeza. Só a título de curiosidade. Só parando um pouquinho. Omar Salcito. Omar Salcito Games. Cara, é mexicano. Isso explica muito. Obviamente eu já tinha um grande suspeito. Cara, o cara não é japonês. Mete outra. Ah, qual é, cara? Sai... Cara, eu fui deixar seu WhatsApp instalado no computador. Agora a pessoa liga e aparece na tela. É chato. Interessante, a gente já tá encontrando resposta para o cara não ficar se abaixando e tentando avançar baixado. Oh, gostei. É interessante que o Andy não tem tão desenvolvido esses atômicos, essas pancadas atômicas. Parece um tiquinho, só um tiquinho. Ele não tem desenvolvido essas pancadas atômicas, então ele encontrou dentro do que pode ser feito uma forma de adicionar muito poder. Lembra o que eu falei de arco? Ele faz um cruzado praticamente descendente, descendo. Porque o que acontece se você
desenvolveu, você talvez não tenha muita capacidade para desenvolver essa capacidade, essa habilidade, você tem outros recursos. Você tem que ter. Você tendo muita compreensão do próprio corpo, tendo consciência corporal, você sustentada por biomecânica, você tendo muito entendimento do movimento corporal, você tendo muita capacidade empírica, muita teoria por trás, você consegue encontrar outras soluções. Eu fico pensando de verdade. Eu tenho várias coisas na minha cabeça que pode ser adicionado para um cruzado ser extremamente forte. Eu usaria essa em questão? Não, mas acho muito interessante, porque pode ter um bom efeito. Até o que acontece nesse bateu, vai pro corpo, pode impedir do cara conseguir mover o corpo para ter um golpe mais de maior êxito. Eu acho muito interessante, Cara, eu vou ser sincero. Cara, esse salsito dá muito mole. Eu vou ser sincero. No momento que ele conseguisse, eu vou falar conseguisse. Se ele conseguisse prender o Andy Cruz nos cantos, mas infelizmente o cara é cabeçudo demais pra isso. Cara, mas eu acho que ele conseguiria ter muito mais êxito. Porque o que acontece? O Andy, ele responde muito bem, mas ele responde muito bem mesmo a curta distância do Salcedo, que eu considero que é potencialmente melhor. É porque eu não vi ele desenvolvendo plenamente. Ele compensa com o bom volume de golpes. Ele tem uma precisão boa. Ele sabe onde ele quer bater, enquanto ele faz uma quantidade frenética de movimento. E o footwork para ele sair da curta. Cara, eu vou ser sincero, eu acho que vocês não vão ter em mente, mas sabe um lutador que... Eu vou falar um lutador bem distinto, que normalmente o pessoal não coloca essa pauta, que tinham muito footwork nessa curta para média, média longa. Acelino Freitas, o Popó, cara. Só que acontece, o Popó não luta como o Andy Cruz, ele não lutava pra... Ele não lutava dessa forma. Ele lutava pra pegar, pra machucar, arrancar pedaço da carne, magoar, nocautear. Sinônimos. Mas nesse momento ele fazia isso muito bem. Tem uma luta muito interessante que eu vou trazer no futuro, do Acelino Freitas lutando contra um cara que eu lembro, se eu lembro bem, era campeão olímpico, se não foi campeão mundial nessas competições de natureza olímpica. E o que acontece? O pegador do Popó virou o cara dotado de muito footwork e alto volume. O pegador virou o lutador olímpico. A gente tem uma dicotomia muito grande que é sustentada por alguns lutadores, que o lutador profissional é o cara que bate pra matar e aí foi boa. E o lutador olímpico é o cara que faz milhares de golpes leves, mas extremamente precisos, move muito. O comumente é mesmo. Nossa. Agora. Eita.
Tu vê, Andy não quer mesmo a palhaçada que ele fez pra sair das cordas. Agora tá investindo em ficar parado, bem defendido e contra-golpear muito. E vamos ser sinceros, a gente tá vendo a cara do Salsito muito magoada. Mas o que acontece? A gente tá falando de um mexicano. Aí que mora o perigo. Aí que mora o perigo. Esse tipo de lutador, eles, quanto mais pressionados, mais magoados, mais desesperados ficam pela vitória. Eles abraçam a vitória com presas e dentes. Arras e presas. Presidentes lá fora. É que vamos ser sinceros, Salsito, coitado, muito limitado, muito pouco recurso, muita. Ele luta praticamente da mesma forma. O combate todo e o Cruz tem muito repertório. Opa! Cara, uma luta que elucida muito a ideia de meio de ringue e centro de ringue. A dinâmica é essa luta. Cara, eu vou ser sincero, no sexto round o distanciamento tava muito grande, mas agora a porradaria e boa administração do Andy tá fazendo diferença. Tá fazendo diferença, o Andy tá muito bem. Só que acontece, o Andy Cruz, ele tá vendo, ele estava vendo quando a luta tava acontecendo que esse tipo de oponente é tenaz ao extremo. Eu vou ser sincero, eu acho que possivelmente o México é o país com o lutador mais tenaz por metro quadrado. É tipo, a quantidade de lutadores tenazes é muito grande. É muito grande. Cara, Andy Cruz fechadinho pra tentar um contra-golpe é estranho. Nossa, vai virar passeio. Voltou pro primeiro round. Nossa, muito arriscado. Eu não faria isso novamente se eu fosse o Cruz. Eu tentaria fazer o que ele fez, só que indo pra trás. Muito perigoso. Cabeçada aí não custa. Nossa, lindo. Na proximidade eu já tava esperando. Já no primeiro momento que o cara tá trazendo os golpes muito baixos. Pra baixo da linha. Putz, grila. Abaixo da linha de cintura não é inesperado. O cara já tá saindo da racionalidade, lutando na irracionalidade.
Eu vou ser sincero, eu não acho que vai ter nada a ser acrescentado. Eu vou analisar a parte técnica. A parte tática, tudo bem. A gente pode analisar um pouquinho o Omar Salcito, mas eu não vou ter nada pra falar sobre a parte técnica do Salcito. Lembrando que essa luta tá valendo... Eu vou pegar novamente porque essa já saiu. O título latino-americano, leves do internacional. Aí no caso, o internacional e o continental, são 2 títulos. Ele ganhou o internacional da IBF na primeira luta dele. Já começou a escalar bem. Ele ganhou o continental. Eu diria que ele não tá muito distante. Pera. Eu diria que não tá muito distante de se tornar campeão mundial. Nesse ritmo de vitórias. Ele tá programado para enfrentar Hironori Mishiro em uma preliminar do título da IBF em 14 de junho. Há 4 dias atrás. Em que ele venceu por TKO. Depois que Vasily Lomachenko se aposentou, o campeão interino Raymond Muratalla foi atualizado como novo campeão leve, mudando assim o oponente do campeão mundial para quem vencesse dentro do eliminado. Cruz eliminou. Antes de sua paralisação, Mishihiro foi vencido. Próxima luta. Eu tava prevendo que até 2 lutas no máximo, se o pessoal quisesse segurar muito. Só que eles querem Andy Cruz como campeão para desenvolver boas lutas. Se perder, perdeu, mas eu acho muito difícil. Que bom. Cara, eu vou ser sincero, um cara nesse nível de habilidade, dominância no boxe olímpico, cara, o cara tem experiência no nível monstruoso. Ele com certeza tem nível pra vencer um campeão meia boca mundial. Porque o que acontece? Eu diria que existe 3 níveis de campeão mundial. O cara que é campeão mundial. E detalhe, campeão mundial não é uma coisa trivial, a gente vê. Sem sacanagem, eu acho que a pessoa vai ficar bolado comigo, tá bom. Esquiva Falcão lutou contra aquele... Uau. Deixa eu pegar aqui. Esquiva Falcão, luta profissional. Ele enfrentou Gualdieri. Cara, eu vou ser sincero, Gualdieri tá entre os lutadores mais fracos de título mundial que eu já vi na história. Tanto que na luta seguinte, se tornar campeão mundial, acho que ele foi nocauteado no primeiro round. Aquilo é um campeão mundial qualquer. Existem campeões mundiais e campeões mundiais. A gente tem muito desnível. A gente vê um Gualdieri medíocre. Na verdade, não é medíocre. Ele tá abaixo da linha da mediocridade, porque mediocridade remete ao médio, ao mediano. Mediano, posso falar, um Oscar Valdez. Um Oscar Valdez é um cara extremamente medíocre. Detalhe, é medíocre, quer dizer que ele realmente é muito superior a um campeão meia boca. É o pior de tudo. É o pior de tudo, cara. O pior de tudo. A gente tem campeões. Dentro do nível de campeões, a gente tem campeões. Pera aí. A gente tem porcarias. A gente tem lutadores medianos. A gente tem bons. A gente tem verdadeiramente bons. E existem campeões acima de campeões que, tipo, tem um nível de destreza, habilidade, perigo extremamente acima. É o cara que defende seu título 1 trilhão de vezes. E existe lendas vivas. Eu vou ser sincero, se fosse pra apontar um grande campeão, Tyson Fury, ele raspando no nível de lenda viva, o Alexander Usyk. Eu vou pegar exemplos que são muito palpáveis. Lendas vivas, nativas e lendas que eu diria que já aposentaram, mas pode ser lutadores falecidos. Cara, o que acontece? A gente tá pegando a nata de
de um universo. A gente tá combinando com o outro. Eu tô falando da nata do profissional. A gente tá falando da nata do olímpico. Cara, esse pessoal foi testado com centenas de combates. Quando você tira a nata de uma, é um esporte diferente. Tem muita diferença de regra. Não é tão igual, mas ainda é igual. Você consegue converter. Cara, o que acontece? A nata desse não tem como não tá próximo da nata do outro. Eu vou ser sincero, situo muito tranquilamente o Andy Cruz no nível de um campeão bom. Talvez um campeão verdadeiramente bom. Eu acho que não está experiente o suficiente para falar que é um grande campeão. Cara, não tem erro. Não tem muito erro. Oi, Catarina. Vem cá, Catinha. Bial. Ué, onde tá mesmo? Aquilo é uma transferência de quem dá titã desse combate. Ao decorrer do round, eles mudam muito isso. Andy Cruz tá metendo a bico, foi depois o Andy Cruz tá cedendo espaço pra contra-golpear e voltar a meter o pé no acelerador em cima da cara do cara. Cara, essa luta é um atropelo. Essa luta foi um atropelo. Atropelamento. Cara, eu tô com raiva até agora do Keishon Davis por passar 2 quilos do exigido pra defender o cinturão. Filha da mãe. E se eu lembro bem, a luta foi cancelada pelo excesso. Cara, aqui tá muito lindo. Pô, o cara tá se sentindo ameaçado, hein? Cara, o cara que põe pressão, só anda pra frente, tá indo pra trás. Desiste não, Salsito. Acredita no seu potencial. Teve um score aqui desse cara que eles deram quinto pro Salsito. Interessante. Cara, Andy Cruz é um lutador muito inteligente.
Muito inteligente. E baita fôlego, mas pra ele fazer o que ele fazia no Olímpico, tem que ter fôlego, filho. Quem sabe o quão frenético sabe. É só pra pausar aqui, só pra vocês verem como não é trivial o nível de cansaço, nível de exaustão das lutas olímpicas. Eu tava vendo, eu sei muito bem, eu vivi isso daí quando eu quase competi. Eu lembro que um momento eu cheguei a me adaptar a essa questão do cansaço que tu fica ao decorrer dos rounds, mas fui abrindo um evento, até parabenizei os organizadores, os lutadores, e depois eu meti o pé. Eu tava vendo no YouTube uma live, não lembro qual lugar do Brasil era. Cara, tava no final da luta, os caras... Cara, compreensível, compreensível. Pra tu fazer o que esse cara fazia, no volume que ele fazia, sacanagem, bicho. E não... Pera aí, só... Caraca, se perdeu que uns 30... Ué, o tempo para quando você tem golpe baixo, essas coisas. Quer saber? Eu não vou chorar por 30 segundos. Cara, últimos 30 segundos do último round, o round milagroso. Óbvio que o Andy Cruz quer passar o carro, bicho. O cara não queria soltar o clinch pra ter aquela chance. Na hora da foto não sair surrado. Cara, foi uma luta muito boa. Eu vou ser sincero, Omar Salcito não corresponder ao nível de técnica de Andy Cruz não é defeito. Isso não é uma coisa ruim. É difícil pensar em quem não estaria. Cara, lutador tenaz pra cacete. Eu vou ser sincero, ninguém aguentaria o que esse cara aguentou, não. Quase ninguém. Quase ninguém. Cara, Andy Cruz é muito interessante. Seguinte, eu vou fazer análise. Nessa análise eu também vou fazer essa divulgação do workshop que eu estou participando. Espero que vocês gostem. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever. Fiquem pra análise. Vamos me despedindo, Raul.